Fala comigo, beleza? Rafael aqui. E agora que a gente já sabe como é que faz a criação do pendrive bootável, espero que tenha dado certo aí. Se não deu certo, deixa aqui nos comentários. Ah, Vamos agora para fazer a instalação aí do sistema operacional. Para fazer a instalação do sistema operacional, a primeira coisa que eu recomendo sempre é faça backup de tudo que você tem. Porque se você estiver utilizando o Windows, por exemplo, ou o Mac, esse processo vai formatar o seu computador e você vai perder tudo que você tem nele. Tá? Então, antes de você iniciar, pega um, um HD externo, ou então se você usa 2 HDs, 3 HDs, passa tudo para o outro HD que você não vai formatar, tá? Se for formatar todos os HDs, que é o meu caso aqui, né? No caso eu uso 2 HDs, mas os dois eu uso para sistema Linux, então eu preciso formatar, preciso fazer backup deles antes de trocar de sistema operacional. Então faça o backup antes de seguir aqui esse procedimento. Então já estou avisando para depois não reclamar, dizer que a culpa foi minha de você ter perdido tudo, tá bom? Então fez isso aí, então pausa o vídeo, depois você volta, não sei. Enfim, faz o backup, tá bom? Salva tudo que você tiver para salvar, copia tudo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa instalação. Isso aqui não vai ser mais necessário, eu posso diminuir aqui. E aí nós vamos fazer o seguinte: aí primeiro o que você faz? Espeta aí o pendrive, né? Ou deixa ele já espetado. Você vai reiniciar o seu computador, né? Você vai vir lá e botar para reiniciar, né? Por exemplo, aqui no meu caso, então ele vai ter aqui as opções, né, de reiniciar ou desligar. Tanto faz um ou outro. Desligar ou reiniciar. Você pode também desligar também, tá bom? Assim que ele reiniciar, você vai ficar pressionando aí as teclas, o F12, né, para poder você apertar o F12 para poder ele dar boot para você poder escolher. Ele aparece um menu de boot, onde ele vai escolher, onde você vai escolher qual disco você quer utilizar na hora da inicialização do computador. Se você quer deixar pelo sistema operacional ou se você quer deixar ele pelo. Deixa eu só voltar aqui rapidinho, galera, só para poder mostrar para vocês aqui a imagem, para vocês, no caso, para você que nunca mexeu nisso, né? Então o boot menu é esse aqui. Você ligou o computador, né? Quando ele aparece aquela telinha, seja da HP, da Acer, da Lenovo, na hora que ele aparece, você começa a apertar F12, que ele vai aparecer um menu desse daqui assim, né? Tá vendo? Boot menu com as opções. Esse aqui não dá. Ah, voltou ali, dava para enxergar legal. Cadê? Pronto, tá aqui, ó. Ele vai estar com algumas opções. Então, se você estivesse usando o Windows, ele aparece assim. Aí você precisa escolher uma que seja com o aqui CD-ROM. Esse daqui no caso tem um HD, outro HD, CD-ROM também. Deixa eu ver um que tem aqui com USB aqui, galera, para ficar mais fácil para vocês entenderem do que eu estou falando. Se você já sabe, beleza, é só você seguir em frente, tá? Mas se você não sabe, então tá aqui, ó, tá vendo? USB hard disk, que às vezes aparece assim, tá bom? Eu vou escrever aqui no boot USB, fica mais fácil. Então aqui às vezes aparece assim também, ó, o boot, você escolhe também qual que você quer dar boot. Aqui, ó, ele aparece também, você escolhe USB Jet Flash. No meu caso aqui do Acer, ele é um pouquinho diferente. Esse aqui é do Lenovo. O Lenovo aparece assim, você escolhe, geralmente aparece assim do Lenovo. Tá bom? Então, basicamente isso. Vai aparecer uma telinha onde você vai escolher. Onde tiver HDD é o teu disco rígido. Então não escolha esse, ok? Escolha sempre a outra opção. Aqui, ó, por exemplo, esse daqui, acho que isso aqui tá melhor para enxergar, ó. Pronto, tá vendo? Você escolhe aqui USB, USB HD, a data, o USB Flash Drive, é isso aqui que você escolhe, que deve estar como Kingston, pode estar como SanDisk, como no caso a marca que você tem aí, tá bom? Escolheu, ele vai dar boot, vai inicializar, e agora a gente não precisa mais disso daqui, e eu vou mostrar mais ou menos aqui como é que vai aparecer para vocês. E ele vai aparecer mais ou menos na janela assim, carregando, né? Ou pode ser um pouquinho diferente, com algumas opções, você só vai teclar o Enter, mais nada, e ele já vai aparecer direto para você. Pronto, só mudei aqui para a tela cheia para ficar melhor. E é a primeira tela. Olha o susto, olha o susto. Calma aí. Ele está com o screen reader aqui, vou desligar. No caso aqui é um.
É só um aviso, agora eles têm isso no 7.1, antes não tinha, que é um leitor de tela para questões de acessibilidade. Então a gente está aqui na primeira tela de instalação. Então o que a gente vai fazer aqui primeiro? Eu vou botar para português, né? Português ele vai escolher, no caso, se é de Brasil ou de Portugal, você vai escolher depois. Então aqui Brasil, selecionar. Aí temos aqui a questão do teclado agora, idioma do teclado e não do sistema. No caso, o meu teclado ele é brasileiro, então ok. A gente vai manter como padrão, clica em selecionar. E aí agora a gente vai ter as opções aqui de instalação. Se você tem um HD só, né, aí tem os pulos do gato aqui. Né? Se você tem um HD só e você já fez o backup, você quer formatar e apagar tudo de vez, você pode marcar essa opção, tá? Apagar o disco e instalar, e clicar aqui em apagar o disco. Se você quiser, no caso, por exemplo, você tem dois HDs, você só quer um que faça só em um, então você pode vir aqui e escolher essa opção personalizada, onde ele vai te dar algumas opções, né, para você poder fazer o gerenciamento dos discos, tá bom? Escolher qual que você quer formatar, qual que você não quer formatar, tá bom? Então vou deixar aqui para apagar o disco e instalar. No caso, máquina virtual, ok, não, tranquilo. No caso, reconhecer que eu estou utilizando uma máquina virtual, tá? Então, tranquilo, não tem problema. Aí, no caso, eu escolho qual HD que eu quero, vai ser esse aqui, um HDzinho. Seguinte, e aí, no caso, eu posso escolher palavra passe. No caso, que é para você encriptar o disco. Eu não vou encriptar, tá? Não recomendo você encriptar o disco, por quê? Porque quando eu encriptar o disco, ele vai ficar inacessível se eu colocar isso em outro computador. Então, se de repente eu precisar reinstalar o sistema operacional por algum motivo, eu não vou conseguir acessar ele se eu não tiver aqui a palavra passe. Então, o ideal é não encriptar. Aqui no caso ele pergunta se você quer instalar alguns drivers adicionais, né? Por exemplo, são drivers proprietários, porque o Linux ele é um sistema open source, ou seja, de código aberto. E aí no caso a ideia de você utilizar o, o Linux é de você usar sempre código aberto, sempre programas de código aberto, drivers de código aberto, e não utilizar coisas proprietárias. Ou seja, eu vou usar o LibreOffice, que é de código aberto, mas eu não vou usar o Microsoft Office porque ele é proprietário, ele tem um dono, eu preciso pagar para usar. Então, o Linux ele tem essa questão de tudo de graça, tudo de código aberto, que todo mundo colabora para criar um mundo melhor. Seria mais ou menos isso, essa visão do Linux. E aí, no caso, a gente pode incluir aqui para ele instalar alguns drivers proprietários, porque no caso eu tenho aqui a placa de vídeo da NVIDIA, né, que não vai funcionar aqui na máquina virtual, então não preciso instalar, mas eu preciso do driver proprietário da NVIDIA para poder rodar os jogos melhor, tá bom? O meu Wi-Fi também, ele precisa também de drive proprietário, então tem esses detalhezinhos. Tá? O que eu aconselho você a fazer? Eu não tenho a resposta, infelizmente, para todos os casos. Tipo, você chegar no comentário para mim e falar assim, qual que eu escolho? Eu marco ou não marco? Bom, eu não tenho como responder porque eu não conheço o seu computador. E mesmo que você coloque, o meu computador é esse, meu computador é um Lenovo S145, o meu computador é um Acer igual ao seu, o meu computador é um HP. Não adianta também colocar essas informações que eu não vou poder te ajudar, porque eu precisaria olhar os drivers, quais são as placas que utilizam. Então, para mim, não tem como eu responder. Então, não fiquem chateados comigo. E o que dá para fazer aqui? Faz o seguinte: na dúvida, no sim pelo não, marca. Mal não vai fazer. Porque se tiver algum driver que precisa de um driver proprietário, ele vai instalar. Se não precisar, tudo bem, não tem problema, tá bom? Você marcou, tá ok? Isso que talvez seja confuso para você que não conhece nada de Linux e esteja caindo nesse mundo agora. Então não se preocupa com isso. Isso aqui é uma coisa que você vai aprender mais lá para frente, quando se tornar um usuário avançado, tá? Então não esquenta com isso agora, só marca aqui e bota para apagar e instalar. Eita, como assim apagar e instalar? Bom, apagar e instalar, no caso você vai formatar o seu HD. Lembra que eu pedi para você fazer o backup lá no início do vídeo? Ou tu acelerou o vídeo e não viu? Então,
Você faz o backup. Depois que você fizer o backup, agora sim a gente apaga e instala. E aí ele vai começar aqui a instalação do Elementary OS, que às vezes é rápido, às vezes é demorado, né? Vai depender muito aí da velocidade do seu computador. Se for um computador muito antigo, vai demorar um pouquinho. Se for um computador mais moderno, que usa SSD, isso aqui vai ser rapidinho, tá bom? Então eu vou dar uma pausa só para esperar ele terminar. Bom, quando eles disseram que ia demorar um pouquinho, porque era máquina virtual, realmente está demorando até um pouquinho demais, né? Mas, mas não tem problema, eu vou continuar aqui, qualquer coisa eu pauso o vídeo, eu acelero o vídeo, para a gente poder continuar com nosso processo de instalação completo, tá bom? Tá um pouquinho longo também o vídeo, 10 minutos, eu sei, eu entendo, mas como eu falei, é um vídeo feito para quem nunca viu, para quem está aprendendo agora sobre Linux e sobre o Elementary OS, então é tudo muito bem explicado, tá bom? Eu peço só no caso assim, um pouquinho de paciência, né? Às vezes parece que é lento, parece que está enrolando, que está enchendo linguiça, mas tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Vocês podem ver que está tendo tudo sendo bem explicadinho. Pronto, galera, finalizou aqui já. E aí ele tem uma mensagenzinha que dura uns 5, 10 segundos para você poder reiniciar ou não o computador. E aí ele já faz automático isso se você não clicar em nada. E aí vem para essa tela dizendo para você remover aí o seu pendrive, a sua mídia, né, que você utilizou, o CD, DVD. CD não que não cabe, né, mas se você usou um DVD, coisa que acho que ninguém mais usa hoje em dia, mas usou aí um pendrive ou um HD externo para fazer a instalação, só agora remover e clicar em Enter que ele vai reiniciar automaticamente, beleza? E aí eu cliquei no Enter, ele já reiniciou aqui nossa máquina virtual, o nosso computador, né, na verdade. Só aguardar uns instantes. Já temos aqui a imagem. E aí pronto, ele volta para aquela primeira tela lá de configuração. Porque lá a gente fez a configuração do... Pronto. Então vamos lá. Português, Brasil. Essa aqui no caso é a versão para aqui o nosso teclado. A gente vai botar ele em português. Agora a gente bota aqui algumas informações. Por exemplo, o nome completo. Qual é o seu nome completo, né? Então eu vou botar aqui Bruno Rafael, né, o nome. Tá, Rafael Cabral, conforme o nome do site. O nome de usuário é aquele nomezinho que vai aparecer lá no que vai ser o seu usuário para você fazer o login no computador, né? E aí esse nome precisa ser sem espaços, sem caracteres especiais, tudo em letra minúscula. Posso deixar como Rafael Cabral, tá só como Cabral. Escolha uma senha, vou botar aqui 1234, certo? Ele diz aqui que a senha é menor do que 8 caracteres. Você precisa deixar com 8 caracteres. Eu posso botar aqui 5, 6, 7, 8. A senha não passa pela verificação do dicionário, é muito simples ou sistemática. Porque eu, no caso, botei de 1 a 8, né? Você pode botar aí com letra maiúscula, minúscula, número, caracteres especiais. Aí sim você pode brincar um pouco mais aqui na senha, tá? No meu caso aqui eu vou botar só um 2, 3, 4 mesmo. E aqui eu vou confirmar com 2, 3, 4. Porque esse aqui é um computador de laboratório, não vai ser o computador que eu vou utilizar no meu dia a dia. Aqui o nome do dispositivo, VirtualBox, eu vou botar como Elementary. Vou botar aqui como Elementary OS. Beleza? E finalizar a configuração. Após isso, ele vai gravar essas novas informações, vai sair do, do Elementary, no caso, vai encerrar a sessão e vai pedir para eu fazer um novo login para poder entrar já com o meu usuário.
aqui nessa tela. Aqui já disse que o Numlock já está ativado, então 1, 2, opa, 2, 3, 4. Vamos lá. Como é um computador assim que vai ser para uso apenas para essa finalidade, então não preciso me preocupar com senha. Eu poderia deixar até mesmo sem senha, né? Mas no caso, aí para você dentro de casa com outras pessoas, risco de alguém usar o seu computador, o ideal é que você coloque uma senha. E aí, no caso, para outras pessoas, quando elas forem usar, você pode criar um outro usuário para você, no caso, não precisar ficar compartilhando as informações com outras pessoas. Tá ok? Pronto, é isso. Ele já foi formatado, já foi instalado o Elementary OS, certo? Aí agora, após a gente configurar o idioma do Elementary, o idioma do teclado, a gente precisa colocar algumas informações aqui também, tá? Então aqui ele tem alguns links para o guia básico de como usar. Então eu posso clicar aqui para poder abrir. Eu tenho aqui no caso, o nosso blog, que é o blog do Elementary, o suporte, né? Se você quiser entrar em contato com a comunidade. Quando diz assim suporte da comunidade, significa que não é o dono do Elementary que vai te dar suporte. É pessoas assim como você que utilizam também esse sistema e vão te ajudar. Né? Pode ser que elas ajudem, pode ser que não ajudem. Então isso é muito relativo, tá bom? E envolva-se, no caso, para você também utilizar, né? Trabalhar com isso. Trabalhar com o desenvolvimento do Elementary OS. Tá? Escolha a sua aparência, então ele tem algumas opções aqui, padrão, noturno ou pôr do sol ao nascer do sol. Aqui no caso é o tema branco, na verdade que é o tema do Elementary. Então tem aqui o tema padrão, que é branco, nós temos o tema noturno, tá? Que ele é escuro. Nós temos aqui esse tema aqui do pôr do sol ao nascer do sol, que no caso, enquanto for de manhã e dia, ele vai ficar branco, clarinho, bonitinho. Mas quando for anoitecendo, né, lá para as 5, 6 horas da noite, ele vai ficar com o tema escuro. Que é bem legal, é bem interessante isso para algumas questões. Por exemplo, durante o dia é tranquilo você usar o modo claro, que é assim, com esse branco e tudo mais. É bem tranquilo. Mas quando é de noite, a sua vista fica um pouco cansada, e aí às vezes esse clarão não é muito legal para você poder trabalhar. E aí por isso algumas pessoas preferem o modo noturno, né, o Dark Mode, que é ficar escuro. E aí ele te dá essa opção de automaticamente fazer isso para você. Então quando for de dia, que é tranquilo usar o padrão com cor branca, com cores claras, ele libera desse jeito. Chegar de noite, ele bota para o modo escuro para poder não forçar tanto a sua vista. Outra opção aqui seria a acentuação das cores, né? O accent das cores. Você escolhe, por exemplo, aqui está no azul, aqui está azul, tá vendo? Então vem aqui no verde, por exemplo, e aqui ele vai ficar verde. Eu venho no laranja, aqui no amarelo, na verdade, né? Fica amarelo, o vermelho, fica vermelho, o roxinho, e ele fica roxinho, tá? E tem o preto também, que ele fica uma cor mais escura, um cinza, né? Vou deixar no azul mesmo. E você também pode escolher uma cor aqui aleatória. Aleatória não, desculpa. Você pode escolher uma cor. No caso aqui eu acho que é o modo aleatório mesmo. Ele fica trocando as cores. No caso eu vou deixar azul, tá bom? Aqui no caso luz noturna. Luz noturna é o seguinte. É, quando chega de noite, geralmente dizem que o monitor ele gera a luz, no caso ele é o RGB, né? Red, Green, Blue. Então ele tem um azul da parte dele e esse azul parece que tem tirado o sono de algumas pessoas, né? Ele atrapalha você de noite para dormir, parece que ele não te dá sono, ele te mantém aceso, te mantém ligado. E aí no caso com a luz noturna, ele fica avermelhado, fica com um tom avermelhado, não fica aquele branco, né? Fica um tom assim um pouco avermelhado e você pode configurar isso também, né? A hora para ele poder ficar assim, a hora que você quer que ele fique. Então assim, essa luz noturna não é o modo, não é o dark mode, ele não vai ficar escuro, preto. Ele no caso vai ficar avermelhado para forçar menos a sua visão à noite e para que você possa ter uma noite de sono tranquila. Isso são estudos científicos, eu estou por fora disso, eu não uso.
essa opção, mas é interessante para algumas pessoas. Então, próximo, serviço de limpeza, ficheiro transferido. No caso, o que acontece aqui? Isso aqui ele vai apagar automaticamente para você algumas coisas. Por exemplo, tua pasta download vai viver vazia. Ele vai apagar tudo que está lá. Ou seja, você baixou, não salvou em algum lugar, não copiou, não moveu, ele vai remover. Eu não aconselho, porque eu gosto de deixar algumas coisas lá numa pasta de downloads, então eu sempre deixo desmarcada essa opção. O outro aqui são arquivos temporários antigos. Isso eu deixo marcado, porque arquivo temporário é arquivo temporário. É arquivo que é para você utilizar naquele dia e não utilizar mais. Né? Ele baixa algumas coisas para você poder utilizar só naquele momento, mas chega, sei lá, daqui a um mês, daqui a um ano, não tem mais necessidade de você manter aqueles arquivos. Então ele apaga esses arquivos temporários para você. Aqui no caso também tem screenshots, se você quiser que ele apague também, porque ele cria, quando você tira um print da tela, ele cria uma pasta no seu sistema chamada de captura de tela e onde ficam armazenados esses screenshots. Então geralmente você tira um print da tela para usar para alguma coisa e depois você não precisa mais dele. E aí essa opção faz com que ele lembre e apague para você automaticamente. Você não precisa mais ficar lembrando de apagar os seus prints da tela. Mas para quem precisa muito desses prints, eu não recomendo porque pode ser que ele apague algum print que era importante para você, de alguma coisa, alguma informação, alguma aula, e aí você acabe ficando sem esse documento. Então não recomendo nessas situações, tá? Arquivos da lixeira eu sempre deixo marcado, porque se vai para a lixeira, se está na lixeira, é porque é para pagar. Então de tempo em tempo ele também limpa a minha lixeira. Próximo são as contas online. Isso aqui é para você poder configurar contas online. Vamos ver aqui as opções que ele tem. Ele só dá duas opções, na verdade. Uma é tá aqui, né, na janela. Você bota aqui clicar para adicionar uma conta. Então tem o CalDAV e tem o IMAP. Esse daqui é para conta de calendário. Então você consegue exportar o seu calendário do Google, ou o calendário da Microsoft, ou o calendário da Apple. Você exporta em um arquivo e utilizando isso daqui você consegue importar. Você consegue pegar esse calendário, né, e usar ele. Mas eu não faço desse jeito aqui não. Mais para frente eu mostro para vocês uma outra forma bem melhor, tá? Porque esse aqui não é 100% funcional. Não acho muito legal não. Esse aqui do IMAP é para você usar o correio eletrônico. Você configura, né, bota aqui o teu nome que você quer, o seu e-mail, a sua senha e o nome da exibição da conta. Então, por exemplo, eu posso botar aqui meu nome completo, né, Rafael, eu boto aqui o meu e-mail, né, Rafael tal, tudo mais, arroba alguma coisa, né, sei lá, arroba Gmail, por exemplo. Aí eu boto a senha que eu utilizo nesse e-mail, né, que pode ser qualquer uma aqui, e aí o nome de exibição eu boto aqui, por exemplo, Rafael Gmail, e dou um seguinte aqui. Só que no meu caso aqui ele não vai funcionar porque eu utilizo autenticação de dois fatores, e aí ele vai precisar de algumas informações e ele não vai liberar. Então eu preciso criar uma senha segura lá no Google para poder utilizar isso aqui. Então eu não faço também por aqui não, tá bom? Eu faço de outro jeito, mais para frente eu mostro para vocês, para não ficar um vídeo muito grande. Então, próximo. Então assim, voltando, né, esse daqui praticamente pulem, né? Não façam nada aqui, a não ser que vocês saibam o que vocês estejam fazendo. Aqui para baixar alguns apps, para vocês escolherem para poder entrar na loja. E aqui é a loja dele. É separado por categorias. Então temos aplicativos de acessibilidade, nós temos aplicativos do tipo acessórios, do tipo para áudio, do tipo para comunicação e entre outros. Então são vários que você pode utilizar para instalar direto da loja, sem nenhum estresse, nenhuma dor de cabeça e coisa bem rapidinho. Tem aqui o Sideload também, que são do FlatHub. Ele utiliza o FlatHub, que também é uma outra forma também da gente fazer instalações também, que está se tornando aí, está se padronizando no cenário Linux, no mundo Linux, tanto o FlatHub quanto o Snap também. Também tem o Snapcraft, se não me engano é isso, que são os pacotes do tipo
Snap. Aí tem essa loja aqui também. Tá? Isso aí depois a gente fala mais para frente com mais tranquilidade sobre instalação de aplicativos no Linux, tá? Que existem várias formas de você fazer isso, tá bom? E aí você escolhe a mais fácil, a mais tranquila para você fazer, ok? Aqui no caso aquele aprendendo básico, né, que eu tinha clicado lá para abrir no início, ele já tem aqui um manual também, tá? Fechar. Vamos para o próximo. Atualizações automáticas. Aqui no caso ele vai te dar umas opções de, na verdade não vai te dar opções, vai ser automático. Você marca aqui no caso para fazer aplicações pagas e gratuitas da loja ou algumas que você fez o download que você baixou. Aí é interessante, caso você queira deixar isso daqui, ele vai atualizar automático. Ou seja, chegou uma atualização. Tá vendo aqui esse 2 aqui, ó? Esse 2 significa que tem atualização para fazer. Eu posso vir aqui na central de notificações, aqui nesse sininho, ó, vou dar um clique aqui, e ele vai aparecer sem notificações. Não apareceu notificação ali não. Mas vamos clicar aqui nesse símbolozinho ó, do update, ele vai verificar, e ele já achou aqui duas. Ó. A atualização do sistema, tem 39 componentes que precisam fazer atualizações. E do Runtime Updates aqui também, parece que não tem nada, mas ele está pedindo para atualizar mesmo assim. Aí tem um umzinho ali. Então aqui ele vai fazer automaticamente para você. Eu vou deixar desmarcado, eu gosto de eu mesmo fazer. Porque aí eu sei se der algum problema ou não. Próximo, pronto para começar, abrir configurações do sistema. A gente vai voltar para aqui para configuração do sistema. Vou fechar. Então, iniciar. E com isso a gente finaliza a nossa instalação. É um vídeo longo de 26 minutos, já falei lá no meio da instalação. É um vídeo, no caso, para quem está começando agora, para quem está aprendendo. É um cenário novo, está deslumbrado, né? Com todo esse cenário Linux, né? Então, se você já é um usuário experiente, um cara que já consome outro tipo de conteúdo, esse vídeo não vai te ajudar muito, né? Lamento você ter assistido até aqui. Mas se no caso é a primeira vez que você está vendo esse cenário, a minha ideia é te ajudar, certo? E aí nos próximos vídeos agora eu vou mostrar para vocês as primeiras coisas aqui que a gente precisa fazer e como utilizar esse sistema operacional. Beleza? Então, fica aí, até o próximo vídeo. Forte abraço e tchau, tchau.